Então Bom vamos lá. dia. Bom dia aos nossos seguidores, né? É tão legal a gente entrar nesse 1º de dezembro com uma live tão importante, né? Que é sobre o nosso autoconhecimento, que realmente nós pensamos que ele transforma realmente muitas vidas, né? Nossas vidas, inclusive. E eu estou com uma convidada muito especial nessa manhã, que vai agregar muito conhecimento, um ser humano incrível, uma profissional. Nos conhecemos durante o nosso curso de neuropsicopedagogia clínica e institucional na cidade de Três Passos, e atualmente Margarete reside no Mato Grosso, né, Margarete? Mato Isso. Grosso. Então, meus seguidores, pessoas que nos acompanham aqui, vou apresentar para vocês a minha colega, professora, neuropsicopedagoga, mestre em educação, reikiana, buscando sempre pelo autoconhecimento, tendo também uma dedicação exclusiva ao estudo e ao conhecimento com o sagrado feminino. Sua dissertação produziu artigos na revista Humanidades sobre o bem-estar do professor na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E também escritora. É um privilégio podermos contar com a sua presença, com o teu conhecimento nesta manhã, dia 1º de dezembro. Ai, minha querida, você me deixa emocionada agora. Deixa eu respirar. Então, obrigada, Raquel, pelo convite. Querida colega, a gente se conheceu lá anos atrás e continuamos juntas. É um prazer muito grande ver também o teu sucesso profissional e a tua caminhada. Então, a nossa fala de hoje é autoconhecimento que transforma, né? E aí eu comecei a pensar, quando você me convidou, o que a gente pode levar para as pessoas num café da manhã, no 1º dia de dezembro, que é o mês da transformação? Quem a gente pode buscar que sabe mais do que nós? Então, dentro disso, eu quero alinhar assim, que o autoconhecimento a gente busca e transforma quando a gente tem 3 tipos de pessoa junto com a gente. Primeiro, que a gente tem que ter quem sabe mais do que nós, que é o que nós vamos fazer hoje, nós vamos buscar com quem sabe mais do que nós, ou talvez quem nos acompanha já buscou isso e já está além de nós duas, né? Está também nos acompanhando, isso é muito legal. E quem sabe como a gente, porque quando a gente tem com alguém que sabe como a gente tem troca, né, ali do conhecimento para uma auxiliar a outra. E quem sabe menos do que nós, como por exemplo as nossas crianças, nossos alunos, que alguns deles talvez saibam menos que nós dentro dessas referências de autoconhecimento, porque as escolas elas não estavam preparadas nem para nos formar, nem para formar cidadãos que levassem este cunho de pensamento. Né? Então esse despertar que me vem de uns 14, 15 anos atrás, onde eu tomei meu propósito de conhecer este corpo feminino, este autoconhecimento, é uma grande alegria estar aqui com você e com todos os nossos seguidores. Com certeza. Essa questão que você colocou no início, ela é muito importante. E quando você é a pessoa mais importante da mesa, você deve se levantar e sempre estar com pessoas que sabem mais do que você, porque isso é buscar o autoconhecimento. E você trará para nós esse conhecimento científico, né? Também. Então, pode. Então vamos lá. O nosso trabalho de hoje de manhã vai ser uma leitura de anotações e nós vamos debatendo. Eu vou lendo o conhecimento que eu tenho adquirido de quem sabe mais que nós e referenciando essas pessoas, porque estão uma ordem de respeito por eles. E aí a gente vai conversando e vai agregando na nossa vida. Antes eu quero saber, Raquel, a minha voz está ok aí? Tá, muito bom. Ótimo. Então, nós temos assim, ó, o livro que eu vou trabalhar hoje com a gente é uma anotação de um capítulo do livro do Mihaly, que eu utilizei no mestrado, quando eu fiz a entrevista com professores da região noroeste, no bem-estar do professor, que rendeu muitos gráficos e muita ajuda para mim mesma. Eles me levaram, assim, a buscar muito sobre isso. Eu fiquei muito feliz com essa minha pesquisa. E o Mihaly, ele é um psicólogo húngaro-americano.
E ele é o cara que criou o conceito do flu. E o flu vem da fluidez. Então, nós vamos estar na raiz do conhecimento da fluidez para termos um autoconhecimento no desenvolvimento humano, com o Mihaly, que já não está mais entre nós, que eu utilizei ele no meu mestrado e ele faleceu logo, no mesmo ano que eu fiz a defesa, veio o falecimento dele. Então, é para ele também que eu dedico a nossa manhã, para o seu conhecimento que ele deixou aqui marcado para nós, né? Um psicólogo universitário da psiquiatria dos Estados Unidos, que teve este conceito de fluir trazendo para nós, muito utilizado na psicologia, na terapia, na psiquiatria e no nosso dia a dia. Então, eu enfatizei assim 4 pontos que eu gostaria de participar com vocês, porque a gente escreve muito, né, quando a gente está lendo, e como nós vamos entrar num conhecimento que já fizeram e nós vamos só reportar para nós conversarmos e compreendermos, eu vou trabalhar primeiro as raízes da insatisfação, Raquel. Eu pensei da gente debater um pouquinho sobre isso, porque o autoconhecimento ele deve partir da minha insatisfação. E o que Mihaly traz dentro disso e os outros pesquisadores. E também depois eu queria entrar um pouquinho nos estudos da cultura, que nos inferenciam muito. Depois, como que a gente trabalha para recuperar essas experiências que os autores trazem. E depois, os caminhos da libertação que a gente tem que tomar para chegar neste fluir. Então, são 4 pontos, Raquel. E assim, eu sou bem falante e eu gostaria de te lembrar de você ter um sininho, talvez, para bater, para eu lembrar que eu tenho que parar um pouquinho de falar. Mas qualquer coisa que está me chamando a atenção, eu gostaria que você acompanhasse os inscritos, porque eu não tenho como olhar as pessoas e agradecer, mas eu tenho que focar no conhecimento que a gente vai debater aqui e que depois fica para os demais que também vêm nos visitar. Então, eu preciso da tua orientação, da tua ajuda para tudo nesta manhã. E é muito, muito gratificante para mim estar convidada por você, que te admiro já desde muito tempo. Então, eu queria dizer que ele começa assim, ó. A primeira razão da dificuldade para nós atingir a felicidade é o fato de o universo não ter sido planejado para oferecer conforto aos seres humanos. Então, a gente pensa que a gente está na Terra, no mundo do conforto, mas o Mihaly já traz para nós, que é um pesquisador, onde ele diz, por exemplo, uma estrela, um pingo de luz, uma luz brilhante, quando ela explode, ela afeta bilhões de quilômetros com a sua poeira. E a Terra é cheia de armadilhas, e daqui a pouco nós caímos numa armadilha dessa na nossa frente. Da poeira, daquilo que nos deixa mais turbulentos na vida, né? E como que nós nos comportamos nesse autoconhecimento interno do fluir para superar essas dificuldades. E aí ele vai indo, né, no grande cenário dessa violência que uma estrela mostra para a gente no universo. Ele diz também para a gente assim, ao mesmo tempo que a gente inventa uma fórmula química, ela também vem afetar o meio ambiente que nós estamos. E ainda ele diz, você inventa uma arma e daqui a pouco a arma não te protege mais porque ela vira contra você. Então, quando nós começamos a pensar nesse emaranhado da Terra, que é o nosso, talvez, nosso único lar, né? Mas ele é repleto de armadilhas que nos aguardam ali na frente. E como que nós trabalhamos com isso, né? E aí ele traz mais, eu queria citar aqui também agora, na leitura do Holmes, que o Holmes, ele é um filósofo, né, um geólogo, desculpa, ele é um geólogo britânico, depois eu falo do filósofo, agora eu vou falar do geólogo. Veja que na geologia, em 1965, ele já dizia assim pra gente, olha a citação dele, o universo não é hostil nem amistoso, ele é simplesmente indiferente. Então, veja que um geólogo traz a gente essa consciência de nós trazermos e aportarmos para o nosso autoconhecimento, né? E aí ele traz, nós exercemos a nossa vida, nós procuramos influências de todas as formas sobre nossas formas de viver o nosso bem-estar. Mas ela não está do lado de fora da sociedade. A gente busca no lado externo, ela está dentro da gente. E o autoconhecimento, como Cortella cita, gente, ele não existe. Porque a cada minuto, um segundo, um estalo, eu mudo tudo. E eu me transformo. Então, o autoconhecimento ele é uma palavra que ele está sempre em mutabilidade. E quando nós abraçamos essa ideia, nós aprendemos até a nossa morte. Aí nós estamos no fluxo do fluir
da vida que o Mihaly cria o conceito lá na época dele. E aí sim eu quero trazer o britânico influenciador, filósofo também, que é o John Mill Stuart, que se diz, né? E ele era chamado, ele foi muito influente no século XIX, gente, no século XIX. E ele escreveu a seguinte frase que eu trouxe para a gente, ó. Não serão possíveis grandes melhoras no destino da humanidade até que ocorra uma grande mudança na estrutura fundamental de sua maneira de pensar. Eu posso contribuir um pouquinho de tudo que tu falou. Tudo se refere ao nosso ato de pensar. Pensar sobre as nossas ações e, principalmente, Margareth, que eu entendo assim, é pensar sobre o nosso pensamento. E você vai me entender, porque o que você trouxe é a nossa busca diante da complexidade humana que nós somos, diante das nossas singularidades. Cada um de nós é único, é singular e é um ser complexo. Então, pensarmos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, teremos um resultado durante toda a nossa vida, esse crescimento. Aí entra como, eu gostaria das pessoas que estão nos ouvindo, podem pegar um caderninho para escrevendo assim, ó. Como que eu me sinto neste momento da história, neste emaranhado social, para despertar a minha alegria interna. Porque eu não posso, como o Mihaly traz o externo, eu não posso trazer o universo para mudar a minha mentalidade. A minha mente e o meu pensamento, eles são subjetivos, eles são meus. E como traz o John Miller, né? Só vamos mudar a maneira, à medida que eu penso. Ou eu penso do que isso me traz como um benefício na minha felicidade, porque não é no meio externo, né, que está. Ela está dentro de nós. Dentro de nós. E aí, quantos de nós buscamos sempre no meio externo? É por isso que não acontece essa virada de chave, né? Eu acredito que a gente está em processo, eu consegui atingir, estou buscando isso, sempre tentando virar essa chave, que é realmente o que você falou. Não está nada no mundo externo. Enquanto estivermos no mundo externo, estaremos perdidos. E a pessoa que vai conseguir buscar isso é aquela que está na vida ativa. Ela é uma protagonista da história dela. Ela não é uma vítima do meio externo. Então, ela não vai culpar ninguém. E o que nós mais temos? Nós mais temos pessoas que sobrevivem com um sonho de uma família, e um trabalho, e um emprego, e sobreviver com aquilo que o meio externo provoca. Aí nós entramos no segundo pico da conversa, que é os escudos da cultura. Dentro dos escudos da cultura, o Mihaly traz assim, ó, que no decorrer da evolução humana, à medida que cada grupo de pessoas ela foi tomando consciência da enormidade do seu isolamento cósmico, né? e da precariedade do seu controle sobre essa sobrevivência, desenvolveram-se os mitos e as crenças. E é dali que nós temos religiões, culturas diferentes, pensamentos diferentes, propostas diferentes. E as pessoas, elas brigam por propostas externas de mitos e crenças para sobreviver naquele mundo que era muito perigoso. Imagina, somos frutos de poucos que sobreviveram. Sim. E essas crenças, além de elas serem limitantes, né, elas paralisam as pessoas, nos paralisam. É porque, na verdade, essa crença, essa fé, ela nasceu para proteger as pessoas. Porque o que nos protege é a nossa fé. Quem nós buscamos em qualquer caos da Terra? A nossa fé, a nossa crença. Então, cada um tem uma filosofia na sua instituição religiosa, mas o autoconhecimento não tem a ver com religião. O autoconhecimento
tem a ver com você, nossa subjetividade do pensamento, emoções e o corpo físico. Sim, nós temos que cuidar o meio externo, porque ele é a nossa sobrevivência física. Sem meio externo, nós não estaríamos aqui. Mas ele não influi no bem-estar interno da gente, sabe? Quando a gente compreende isso, a gente muda totalmente de direção. É um complemento, né? A gente é um ser uno. Então, claro que, como você falou, nós precisamos do nosso corpo, desse cuidado, né? Mas principalmente dessa reflexão, dessa questão da nossa mente e buscar o nosso consciente. Eu gostaria de citar aqui nesses estudos da cultura que eu encontrei aqui o filósofo da Grécia Antiga, que é o Diógenes, né? Onde ele dizia assim, ele já dizia assim, ó, se há 23 séculos com a minha lanterna tenho dificuldade de... A gente transforma para a nossa vida, né? Ele diz, com a minha lanterna eu tive dificuldades de encontrar um homem honesto. E aí eu reporto para a gente hoje em dia, e eu vou dizer que é muito difícil hoje nós encontrarmos uma pessoa feliz. Sabe? Porque também a gente tem que entender, estudar e refletir sobre o que é essa felicidade, né? É as raízes internas do conhecimento, do sentimento de ser. Porque a felicidade, eu não posso dizer, agora eu estou feliz. Vamos pensar, por exemplo, assim, ó. O que eu vivo? O que eu quero para mim? Eu almejo uma casa, eu almejo filhos e que eles sejam bem-sucedidos. Mas daqui a pouco eu tenho tudo isso. Então a felicidade não tem mais sentido. Porque a gente vai sempre avançando degraus. E é o sentido do fluir, né? De novo eu falo do Mihaly. Então, nas últimas gerações, o Mihaly diz assim também, ó, que eu quero trazer aqui. Nas últimas gerações, o espectro da guerra nuclear abalou as nossas esperanças de uma forma sem precedentes. Sem precedentes. Então, veja que parece não ter mais haver felicidade. A gente luta por uma existência do medo, movido por pensamentos sombrios, digamos assim. Porque o mundo nos remete aqui à sociedade hoje. Eu tenho 3 comportamentos que eu acho bacana de acordar, que eles dizem assim, ó, que a gente reage de 3 maneiras quando a gente fala desse comportamento. Dessa sociedade externa que a gente está e que a gente deixa ela dominar a nossa mente. Então, eles trazem que algumas pessoas, elas ignoram e renovam forças para conseguir mais coisas, para suportar, tornar a vida boa. Então, daqui a pouco, eu trabalho tanto porque eu quero um carro de milhões e não um carro de 1000. Eu quero uma casa enorme com tantos confortos e não um lar para me sentir em paz e silencioso. Então ele traz aqui bastante coisas que a gente vai buscar na leitura dele, um trabalho que me dê poder, você não vai pegar um trabalho pelo conhecimento que você carrega. E veja que as nossas gestões, elas também estão doentes. Porque se nós vamos para a linha da política aqui, nós também jogamos o voto como um meio de te colocar num poder e não num conhecimento. São poucas as pessoas que assumem os cargos de liderança com formação de autoconhecimento, porque elas também não aprenderam. Então, a pessoa que tem visão, um gestor de visão, ela vai organizar uma pessoa que tem conhecimento para estar naquele cargo, naquela liderança. E mais ainda, Raquel, o que eu tenho percebido é assim, ó, que até entre nós mulheres, né, porque a gente trabalha mais com o feminino, como uma mulher que se destaca, que avança, que busca, que tem conhecimento, ela é influenciada como negativo para muitos olhos de outras irmãs de alma. Ao invés de avançar naquele mundinho que você vive, vem a crítica, a insegurança,
E aí eu quero trazer o conceito de que a gente vibra naquilo que está dentro do nosso pensamento. Não é a outra que eu vejo. Na verdade, a gente é um espelho. E a neuro já comprovou isso para nós nas nossas aulas, né? Nossos espelhos motores. Nós somos reflexos do que nós temos. Então, aquilo que talvez dói em mim é porque eu preciso avançar. Mas eu não quero sair deste lugar, porque eu sou esse tipo de pessoa. Ou ainda assim, ele traz assim, ó, outros decidem atacar de frente sintomas ameaçadores. E no primeiro alarme acionado que o corpo está perdendo a forma física, a gente começa a fazer dieta, corre para a academia, a gente enlouquece. Porque a gente vai no espelho, né? E a gente começa a ver ali que aqueles quilos de gordura não tem como tu tirar, eles agregam em você, né? Então você tem que se aceitar. E aí ele traz mais um, que é o escuro, o nosso oculto, né? Que a gente só vê na frente do espelho os nossos fiozinhos de cabelo branco. E aí ele retoma num sentimento assim de bem profundidade, que ele diz assim: passamos a infância, talvez frustrados, uma adolescência sendo dominados por cafetões, por comandos de entorpecentes e assim vai indo, né? Propagandas enganosas da nossa mídia. Vejam que a gente vê uma propaganda às vezes e ela é linda, maravilhosa, eu faço de tudo porque eu quero aquilo para mim. Ou eu faço de tudo para comprar aquilo, porque a propaganda ela me convida a usufruir o externo. Quando não se tem reflexão, né, Margareth? Isso aí. O a nossa autoconhecimento. reflexão, o autoconhecimento, o questionamento interno. E aí entrou as escolas com a nova BNCC com o projeto de vida. Mas aí ainda eu reporto, quem recebeu essa pasta, essa aula, ele tinha conhecimento de autoconhecimento? Então, os profissionais, isso que eu quis reportar antes também. Quando a gente assume cargos, a gente tem que olhar para a gente e ver, eu consigo dar conta disso? Sim ou não? Eu busco? Sim ou não? Porque a gente vai estar sendo influência de muitas pessoas, né? De muitas pessoas. E aí, não tem como eu tirar. Então, eu enxergo, daí a gente se pergunta assim, poxa vida, mas eu já estou entrando na terceira idade, cabelos brancos, e cadê o dinheiro? Cadê o que eu queria fazer? Eu não estou vendo nada ainda. Por isso que a felicidade é um estado de viver diário. Quando você para de botar a tua preocupação do lado de fora. Você começa a buscar o lado de dentro. E aí muito poucas pessoas vão compreender você. Porque você é muito criticada quanto a isso. E aí vem outras literaturas, né, de nomes bem elegantes que as pessoas dizem sem pensar, que é, por exemplo, assim, que eu ouço muito pessoas se posicionarem contra suas crenças, por exemplo, que nós tínhamos esse dia, o Dia das Bruxas. E eu acompanhei as minhas postagens e as pessoas que colocavam suas críticas. Então, as pessoas colocam críticas frente às suas crenças, mas cadê a raiz da palavra? A raiz da palavra que a gente encontra nos pilares, a gente vai ver que eram mulheres que buscavam a cura pelas ervas, que buscavam a cura pela natureza. Eram pessoas que saíram daquela crença da fé intuída e embutida nas cabeças para que a gente sobrevivesse e não abrangesse e não atingisse um campo maior de visão. Porque a gente não é isso que a sociedade colocou de crença, de fé, para que a gente tenha controle de grupo. Elas estão corretas, sim. Sem as instituições religiosas, nós não teríamos fé, nós não teríamos comunidade, nós não teríamos sociedade para debater, para ter círculo de amigos. Então, tudo é importante, mas eu tenho que compreender que isso não me leva à felicidade interna de ser. Então, a tua fé, a tua crença, mas e o outro? E aí eu te pergunto, às vezes dói na gente, porque assim, então, porque eu vou citar eu mesma. Porque eu sou católica apostólica romana, quer dizer que o evangélico, da forma que ele vive, ele é menos, ele é diferente de um ser humano como eu? Não! E as pessoas, elas se julgam, elas se criticam, elas se colocam num patamar
que elas não compreenderam a essência interna de ser, do fluir, do respeitar cada um naquilo que acredita, da crença, do berço que vem. E aqui, Raquel, para quem está nos ouvindo, eu queria dizer assim, é que as relações são abarcadas dentro disso. E o professor entra na sala de aula, ele tem 30, 40 alunos de berços familiares diferentes, mais o dele. Então, o projeto de vida, se ele fosse bem trabalhado, ele teria um respaldo grandioso. Mas da forma de autoconhecimento, de projetar você como protagonista ativo da tua vida, da tua história, para você olhar para ela e ter o discernimento do amor incondicional e poder transformar e ver que você precisa do mundo físico externo, porque ele é a tua sobrevivência física. Mas a felicidade está dentro do teu pensamento, da tua direção de mente. E conforme você foi criado, você vai ser. Isso é profundo, né, Raquel? Muito profundo. E aí vem as encrencas, vem as brigas, porque você tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que não pode. E vem aquela ilusão da alma gêmea. A alma gêmea, que a alma gêmea, ela, se tu vai para esse estado de fluir, você tem que ser inteiro. E o outro que está contigo tem que ser inteiro na mente e no pensamento dele. Porque quando a gente for inteiros, a gente se junta e a gente tem trocas. E a gente não precisa um depender emocionalmente do outro e viver numa miséria emocional. Quando eu me dei conta, Raquel, você sabe um pouco da minha história. Eu até escrevi um livro que é do silêncio ao canto, eu trouxe ele aqui do ladinho, porque este silêncio precisou cantar a história, sabe? E acordar aquelas crenças. Mas isso não me tirou da minha raiz familiar. Bem pelo contrário. Eu consegui entender o comportamento familiar e ficar mais enraizada ainda com minha família. E a gente vai evoluindo, vai crescendo e vai aprendendo. E talvez o que nós pensamos hoje, aos séculos seguintes, irão pegar a nossa fala e dizer como nós estamos pegando do Mihaly, dos filósofos antigos, né? E o desafio aqui, o maior desafio é justamente esse. É você aceitar o outro do jeito que ele é. Eu coloco como exercício diário várias questões na minha vida para aplicar. Tudo que eu leio, eu aplico, eu faço essas ações, né? E não sei se você concorda comigo que cada reação que a gente tem a uma ação da outra pessoa, o primeiro pensamento que eu tenho, ele é impulsivo. Sempre, porque é a defesa. Sempre. Isso tem na nossa genética, no nosso DNA. Ou nós corríamos, nos defendíamos, ou nós éramos extintos. Nós somos genética de poucos humanos que sobreviveram a esse instinto. E aí o reptiliano age, né, Raquel? Isso. E se eu domino o primeiro pensamento, eu consigo transitar melhor, fluir nas minhas seguintes ideias e ações. Isso é uma construção diária. A partir dessa, vamos dizer assim, de eu conseguir entender isso, eu consigo evoluir. Eu consigo avançar. Aí eu lembro das aulas de neuro. Na neuro, quando a gente teve também uma palestra em Porto Alegre, que eu tive com um psiquiatra, ele colocou assim, o nosso cérebro, nós temos que entender os nossos cérebros. Lembra nas nossas aulas, as partes do cérebro, a gente fala dos bonecos. Então, nesse momento, não está aqui na minha fala, mas tu me reportou essa fala, que acordou a minha memória, que a gente tem que lembrar que a gente tem um sistema límbico e um pré-frontal. Então, imediatamente, o límbico, ele te afeta para tu já construir uma ideia e te defender daquilo, porque, meu Deus, porque eu tenho que ser, né? Então, você vai para a defesa. É um gatilho. E você não pensa com o pré-frontal. E o pré-frontal que te dá a mentalidade desse silêncio, desse pensar que a gente já consegue fazer isso, porque a gente tem anos de caminhada, tanto eu quanto você. A gente consegue compreender, ouvir o outro e não entrar na briga dele.
Porque a gente Justamente. entendeu que o cérebro ele leva 20 minutos para ler o contraponto da defesa do límbico da memória armazenada. Então, veja que se eu ficar com alguém numa frequência elevada e eu ficar com ele na mesma frequência de briga, de raiva, a gente se acaba. Um briga com o outro, se mata. Aí depois de 20 minutos você vai perceber aquilo que você fez. A não ser que você tenha uma doença mental que você programa a maldade antes. Que daí já é outro patamar. Não é esse do sistema límbico pré-frontal. O sistema límbico pré-frontal é a defesa. E quando nós conseguimos avançar, então, nesses pensamentos todos, nessa reflexão, nessa minha ação, o que eu atinjo, o que eu percebo assim na nossa existência, nas nossas vidas? Eu consigo diminuir a minha ansiedade, eu consigo pensar melhor as minhas ações, né? O que eu estou fazendo aqui, então, no mundo, o que eu estou contribuindo com as pessoas que eu convivo. Eu quero ser uma autoridade e não ter autoritarismo. Isso é construção, é relação, é construção de uma relação amorosa com a outra pessoa. Exatamente. E isso é uma questão de muito tempo, não é de uma hora para outra. E aí entram aí alguns movimentos que eu tinha elencado, que você está falando, eu acho que está mais aqui atrás, que é bacana, essa colocação que você diz, que entra a questão do budismo, do zen, da meditação, né? Que entram os pensadores sobre isso, que eu não sei mais onde é que está, porque é muita anotação, mas eu lembro que quando a gente estudou, a gente trouxe as diferentes formas, encontrei aqui, ó, por exemplo, no Oriente, né? Que daí já entra no caminho da libertação. O caminho da libertação que você está colocando agora, que eu queria citar como o último, você está trazendo ele aqui, a gente pode falar já dele aqui, porque no Oriente nós tínhamos técnicas de controle, né? Sobre a consciência. Daí vem o taoísta na China, aí vem o budismo zen, que busca libertar a consciência. E nisso tudo, nós temos que lembrar que o conselho do oráculo da antiga Delfos, como diz Mihaly no livro dele, conhece-te a ti mesmo, a indicava já isso. E depois ele foi claramente reconhecido por Aristóteles, cuja noção da atividade virtuosa da alma que ele trazia. Então veja que isso desde os primórdios nós discutimos isso, né? E aí depois, na sequência, tem a literatura do Inácio de Loyola, que ele também racionalizou as formas práticas espirituais. E depois ainda nós temos a psicanálise do Freud, que nós não podemos esquecer, né? Que ele liberta a consciência do jugo, né? De impulsos e controles sociais. Então nós temos vários pensadores ali que eles nos influenciam para os caminhos da libertação. E eu ainda queria trazer uma citação, Raquel, não sei que tempo nós estamos aqui, do Marco Aurélio, que ele escreve, né? Eu acho fundamental uma escrita dele para nosso momento de autoconhecimento, de um café filosófico, que ele diz assim, ó, se as coisas externas lhe causam dor, não são elas que o perturbam, mas sim sua própria maneira de julgá-las. E está em seu poder eliminar tal julgamento. Agora, É aquilo que nós falamos antes, gente. O cara não dizia para nós, né? Só que a gente tem que fazer a prática do que a gente estuda. Senão não adianta a gente estudar. É o que eu falo. É um exercício diário você não julgar a outra pessoa. E quanto mais nos conhecemos a nós mesmos, dominamos as nossas emoções, as nossas impulsividades, e sabendo disso, você não é ofendido pela outra pessoa, você não é minimizado pela outra pessoa, tampouco julgado. Quanto mais nos conhecemos, caminhamos mais livremente pelo mundo e contribuindo na nossa comunidade, na nossa sociedade. A gente vai buscando a nossa essência, a nossa verdade, vai mostrando o nosso amor, as nossas convicções, aceitando o outro do jeito que ele é e tentando
da nossa maneira, auxiliar essa outra pessoa que também está em busca. Exatamente. Então, não é cumulativo, né? Não. É buscar a consciência. É buscar a consciência. E não tem fórmula pronta, né? Não. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele vem das experiências da vida. Com certeza. E desse pensar, né, que eu sempre me reporto a isso. Quanto mais nós pensarmos sobre o nosso pensamento, aí está o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. De erros e acertos. E de geração para geração. E de geração para geração, e na nossa geração nós podemos libertar a próxima geração, que são os nossos filhos. E aqui eu também me quero dizer assim, até os nossos alunos, porque nós trabalhamos todo dia com crianças, com pessoas maravilhosas, com famílias, e estamos desenvolvendo sempre um ser humano, olhando para cada um, né? Olhando para esse ser humano em desenvolvimento. Então, quem é o adulto? Quem que tem que entender essas vidas? Quem que tem um pouco mais de caminhada e conhecimento, que somos nós. Então, nós também temos que ter um posicionamento diante dessas crianças, desses adolescentes, ou diante dos nossos colegas, dos nossos adultos, né, de convivência, colegas professores, pessoas da nossa família, cônjuges, enfim. Então, assim, é o nosso posicionamento também que dá esse direcionamento, e a gente vai ali nos formando junto, nos auxiliando, porque eu também acredito, né, Margarete, assim, que nessa vida ninguém faz nada sozinho, são muitas mãos, né, muitos pensamentos em conjunto, muita reflexão e ações, né, para o nosso crescimento é isso, são essas ações que nos mobilizam no dia a dia, né? Pacientes e empáticos. E aí fala-se tanto em empatia, mas não se faz. Ela não existe nem entre colegas, nem entre professor e aluno, já que nós estamos falando da educação, muitas vezes. É difícil a gente ter a empatia real. Não é se colocar lá no lugar do outro, porque o outro vive a história dele. Como é que eu vou me colocar no lugar da Raquel se eu não sei a família da Raquel, de onde ela veio, a dificuldade que a Raquel passou? É eu observar o outro e me colocar empático a valores humanos. E aí eu pergunto, a nossa ação está voltada em quê? Aos valores das nossas crenças. E o que é valor para você? Todos os dedos das nossas mãos não são iguais. E nós não somos nem iguais como filhos, como tu colocaste, nem como alunos, nem como ser humano. Porque cada um teve a sua forma de formar mentes com o que acontecia no seu dia a dia. E aquilo que ficou guardado no sistema límbico que nos move depois. Já está registrado que 90% a gente forma até os 7 anos. Né? Então, reformular esse conhecimento num contexto onde a gente possa fluir no interno de ser. Que aí eu vou conseguir compreender o outro e não julgar, como você colocou ali, perfeita a tua colocação, é isso mesmo. Mas eu tenho que compreender que essas famílias desses alunos, elas também vêm com dificuldades como as nossas famílias, como nós, todos os dias nós temos dificuldades. Como nós vamos enfrentar elas, né? Aliás, a nossa vida, ela é sobre enfrentar dificuldades diárias, né? E Raquel, eu queria só, se me permitisse, ainda colocar mais 2 pensadores que eu gosto muito, que tem o Freud, que ele diz, libertar o ego dos seus opressores. Quem me oprime é minha própria mente? Aquilo que eu tomo como julgar o verdade, o falso, mas todos são humanos e têm suas dificuldades. E aí tem o Marx, que também teve menos sorte, né, nas suas tentativas de libertar a consciência da tirania da exploração econômica. Então, eles também trazem o autoconhecimento. São pensadores fabulosos. Então, eu penso que torna-se necessário a gente repensar, né, e reformular o que a gente precisa ter como autonomia de consciência. E autonomia
autonomia de vida. Porque a partir de você ter essa autonomia de consciência, é que você consegue viver melhor e conviver, né? Voltamos a esse ponto. Quando você tem essa consciência, você não julga o outro, que é um exercício diário, respeita essa singularidade, essa subjetividade do outro, tendo a minha como referência também. E quando eu me conheço mais, eu tenho esse autocontrole sobre o meu pensamento e as minhas ações. E a minha ação ou reação diante dessa outra pessoa que de repente está te desafiando, né? Está tentando, enfim. Sobreviver com as suas opressões internas. Isso mesmo. Com sua mente opressora. Internas. E aí ele pega como um reflexo para poder sobreviver. E aí a gente compreende errado e vira uma bagunça dentro de casa. Verdade. Então, a busca desse interno da consciência, que é o teu centro da essência humana, que tem que ser resgatado. Com e certeza. aí o autoconhecimento transforma. Transforma muito. Então, Raquel, eu queria te dizer que o nosso tempo já está vencendo. Eu queria só fazer um fechamento e te agradecer o convite, né? Porque nós temos ainda uns minutinhos. E talvez se tem alguém na live que fez alguma pergunta, alguma colocação para a gente, que a gente se abra agora a eles. E a gente vai ficar com ela gravada e a gente depois vai vendo se alguém participar e escrever, a gente vai entrar em contato e vai respondendo. Mas a gente solicita de coração que a gente busque entender que a gente precisa da sociedade externa, porque ela sustenta o corpo físico, mas a gente precisa buscar a felicidade dentro de nós todo o tempo, em pequenas coisas. É o perfume de uma flor, é a água do chuveiro que cai, é a água quentinha que você recebe. Como a gente já estava em outros momentos da história, o meu primeiro chuveiro, gente, foi um tanque de água gelada no sul. Depois a minha mãe esquentava a chaleira de água no fogão para aquecer a água do balde. Depois a gente conseguiu uma mangueira, que meu pai conseguiu um poço para botar uma água. E hoje a gente só liga a torneira e tem água quentinha. Então eu sou do tempo antigo e do tempo novo. E a gente está no tempo novo. A gente não pode mais dizer no meu tempo. Aquele tempo não existe mais. Hoje nós estamos no tempo, então nós somos o próprio tempo. E a gente tem que aprimorar as relações, respeitando cada um da forma que é e acolhendo. Porque quando alguém entra na nossa família por escolha de alguém, ou quando alguém da nossa família tem dificuldade, a gente não pode excluir. A gente tem que acolher. Deixa eu falar. Só consegue quem tem uma grandeza uma contribuição de uma colega nossa que colocou, a Clair, que também é professora, que está dizendo que muitas outras pessoas deveriam estar ouvindo essas palavras sábias, e a gente agradece a participação, vocês que estão nos ouvindo. Obrigada, que é muito meu bem. Importante. Obrigada mesmo. A gente vai deixar gravado e talvez que alguém possa, né, continuar. Porque mas então eu queria finalizar dizendo assim. Eu também te agradeço, Marga, e assim, ó, que não tem proteção maior na nossa vida do que nós sermos boas pessoas. A nossa proteção é essa. Nós mesmos. Quanto mais boas pessoas pudermos ser, estaremos protegidos e protegendo. E a verdade, né, Raquel? Porque quando você diz a verdade para outro ser humano, o que ele vai fazer com aquilo não é da alçada da gente. Não é nossa responsabilidade. A minha alçada é o meu compromisso, no meu propósito, no meu foco, na minha busca, naquilo que eu desejo, na minha felicidade interna, de libertar todo o externo para buscar o eu, para saber quem eu sou primeiro, para depois elevar a mão. Então, antes de aprimorar a qualidade da experiência, é aconselhável revermos como funciona a consciência e o que o fato e o que de fato significa ter experiência. Com esse conhecimento que podemos alcançar com mais facilidade a libertação pessoal, que é o autoconhecimento. Isso é verdade. Eu fecho o conhecimento científico agora e eu queria pedir mais um minuto, Raquel, para levar o conhecimento espiritual, porque foi dele que eu sou quem eu sou hoje, quando eu fui ver meus valores. E eu observei que toda a minha família, inclusive a minha formação, a espiritualidade, ela estava acima de qualquer coisa.
acima até dos próprios membros da casa. Então, em primeiro lugar, era a minha espiritualidade, segundo era a minha família, e segundo, de novo, é o meu trabalho que me dá o sustento do corpo físico. Então, com a minha gratidão, eu criei umas palavras para convidar as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que baixem suas cabeças e pensem só um pouquinho com a gente aqui. Pode ser, Raquel? Pode ser. E aí eu fecho meu momento com você, com muita gratidão a quem nos acompanhou. Quero pedir desculpas do início, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu estava um pouco também ansiosa e faz parte das emoções para a gente dizer que nem tudo corre como a gente quer, porque já é um teste, eu acho, para ver o controle das nossas emoções. Então lá vamos lá. Eu escrevi a seguinte situação quando eu acordei esta madrugada para a gente. Das mais altas das esferas, o amor incondicional é derramado sobre cada um de nós. Que seja cercado seu corpo com pétalas brancas e carrega consigo o amor cósmico, tocando o corpo com o radiante raio do amor. E se curam as chagas de cada ser para que possas transbordar afeto, perdão, libertação, aceitação, em nome do amor. Em nome do amor, perdoo as minhas fraquezas e me trato com amor. Em nome do amor, eu transmuto os medos que eu carrego e sigo a minha trilha, largando ressentimentos, deixando ir as mágoas, não avaliando com critérios terrenos. E esta é a mensagem que eu deixo para o mês de dezembro, para a renovação. Muito obrigada, minha gratidão, querida. A minha também é amor, né? Ele não é um sentimento, então ele é um mandamento. Se ele é um mandamento, devemos amar e amar a todas as pessoas. Um beijo no seu coração, gratidão por esse momento e que possamos compartilhar mais conhecimento. Um beijo a todos também que puderam participar e nos deram o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Porque realmente o nosso tempo é o que nós temos de mais valioso na nossa vida. Então, vamos aprender a cuidar do nosso tempo. Beijo, gente. Obrigada.